rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Faber. A importância do perdão. O pequeno Zeca entra em casa após a aula, batendo forte os seus pés no assoalho da casa. Seu pai, que estava indo para o quintal para fazer alguns serviços da horta, ao ver aquilo, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, o acompanha desconfiado. Antes que seu pai dissesse alguma coisa, fala irritado: "Pai, estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele." Seu pai, um homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta calmamente o filho e continua a reclamar. "O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito. Gostaria que ele ficasse doente sem poder ir para a escola." O pai escuta tudo calado enquanto caminha até um abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. Levou o saco até o fundo do quintal e o menino o acompanhou calado. Zeca vê o saco ser aberto e antes mesmo que ele pudesse fazer uma pergunta, o pai lhe propõe algo. "Filho, faz de conta que aquela camisa branquinha que está secando no varal é o seu amiguinho Juca. E cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou." O menino achou que seria uma brincadeira divertida e pôs as mãos à obra. O varal com a camisa estava longe do menino e poucos pedaços acertavam o alvo. 1 hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do menino e lhe pergunta: "Filho, como está se sentindo agora?" "Estou cansado, pai, mas estou alegre porque acertei muitos pedaços de carvão na camisa." O pai olha para o menino, que fica sem entender a razão daquela brincadeira, e carinhoso lhe fala: "Venha comigo até o meu quarto. Quero lhe mostrar uma coisa." O filho acompanha o pai até o quarto e é colocado na frente de um grande espelho onde pôde ver todo o seu corpo. Que susto! Só se conseguia enxergar seus dentes e os seus olhinhos. O pai então lhe diz ternamente: "Filho, você viu que a camisa quase não se sujou. Mas olha só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem ficam sempre em nós mesmos. Cuidado com seus pensamentos, eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles moldam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, ele controla o seu destino." Assim, com essa mensagem, nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana, em mais uma segunda-feira, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando do fundo do coração que todos possam se encontrar em paz nessa noite. Agradecendo a delicadeza, a generosidade de abrir as portas das casas de vocês, dos corações, dos ouvidos, para ouvir a mensagem nesses poucos minutos em que aqui nos encontramos. Desejo sinceramente que essa noite seja uma noite iluminativa e inspiradora
para que possamos caminhar o resto da semana conectados com o alto. Hoje estaremos falando sobre um tema intitulado Segurança Íntima. No momento em que toda a humanidade enfrenta essa travessia de tantas incertezas, de tantos desafios que às vezes nos roubam a paz, nunca é demais pensarmos sobre as bases que constituem, que consolidam, que formam a nossa capacidade de enfrentamento das situações e quais os meios em que nós devemos construir, apoiar essa nossa segurança íntima. Para início das reflexões dessa noite, nós trouxemos uma mensagem contida nesta obra fantástica chamada Calma, do Espírito Emmanuel. E nesse título, cujo título é o mesmo do tema o qual nós queremos tratar nessa noite, fala sobre segurança íntima. E aí Emmanuel inicia a mensagem da seguinte forma: ante os impositivos emocionais do cotidiano, estimarias construir a segurança íntima, a fim de que a serenidade se te faça constante cidadela defensiva, e podes, indiscutivelmente, construir semelhante refúgio. Construir esse refúgio íntimo que constitui essa nossa segurança, que nos coloca no patamar de estabilidade diante das situações desafiadoras que circunscrevem os nossos passos. Inicia a edificação da própria paz, observando que todos necessitamos pensar por nós mesmos, embora sabemos que somos influenciáveis pelas ideias alheias. Aqui Emmanuel já nos aponta uma situação muito importante, que diz respeito à necessidade da constatação de que nós devemos nos apoiar dos nossos próprios pensamentos, nas construções, nas edificações íntimas que pautaram a nossa trajetória até agora, usarmos a luz da nossa própria consciência, ainda, como diz Emmanuel, que podemos reconhecer que somos influenciados pelas opiniões e pelas influências alheias. Aceitando-nos na condição de parcelas da imensa família humana, verificaremos que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Porque tendemos a achar que às vezes o mundo, Deus, esqueceu de nós e que nos deixou em situações de extrema penúria. Mas aqui Emmanuel nos diz, observando as paisagens humanas, essa imensa família humana, haveremos de constatar que as nossas dificuldades não são maiores que as dos outros. Integrando a comunidade terrestre, suscetível de adotar numerosos enganos em razão do aprendizado em que nos encontramos, somos impelidos a entender que não estamos isentos de cometer erros e que isso é compreensível à medida do sinal vermelho no trânsito comum, convidando-nos a parar de modo a seguirmos adiante em espaço imune de riscos. Aqui Emmanuel nos fala sobre a constatação que, ainda no nosso processo de amadurecimento e crescimento moral, espiritual, psicológico, emocional, ainda haveremos de cometer muitos erros. Mas que esses erros nos sirvam de sinalizadores, para que assim possam redirecionar todos os nossos passos e as nossas trajetórias. Porque assim nós criamos o que ele coloca como espaço imune de riscos. Porque uma vez transitando em estradas que nos conduziram ao erro, naturalmente haveremos de aprender duramente a lição e escolheremos outros caminhos que não aqueles que nos facultarão novamente a novas quedas, desde que estejamos alertas e abertos a esse aprendizado. E Emmanuel continua: alertados pelo impositivo de atender ao caminho que nos seja próprio, aprenderemos que a estrada dos entes mais queridos pode ser muito diferente da nossa. Porque cada um compõe a sua história.
como nos diz a melodia, e cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Já nos diz a melodia de Almir Sater, tão sabiamente inspirada, segundo ele, quase como uma psicografia. E é possível, sim, que possa ter sido uma grande inspiração do alto, porque é uma música que fala sobretudo da existência humana e dos seus desafios. Mas, como Emmanuel nos acrescenta, admitindo cada criatura por transcendente ou viajor no carro da própria existência, sabemos zelar por nossas diretrizes. Saberemos zelar por nossas diretrizes, sem interferir na condução do próximo. É aquela questão, aquela postura de que nós deveremos entender que cada um de nós é responsável pela sua própria faixa evolutiva, pela sua própria caminhada. Não haveremos de adotar as posições controladoras e que achamos que temos o direito de intervir na própria existência daqueles que caminham e se avizinham dos nossos passos. Partilhando a realidade de todos, ser-nos-á fácil reconhecer que os contratempos que nos ocorram talvez igualmente aconteçam na marcha dos seres que amamos, competindo-nos auxiliá-los, tanto quanto desejamos ser auxiliados na solução de nossos problemas. A convicção de que todos nos achamos em caminho, buscando realizações mais ou menos idênticas entre si, sob riscos análogos, nos podará qualquer impressão de privilégio à frente dos companheiros da humanidade, com os quais precisamos estar em paz na garantia da própria segurança. Então, eis uma constatação de algo que pode nos levar na conquista dessa segurança íntima, segundo Emmanuel, a convicção de que todos nos achamos no caminho, todos estamos no local que precisamos, cercado das pessoas que necessitamos, porque Deus nos põe exatamente onde nós precisávamos estar. E aí Emmanuel segue: reflete nisso e concluirás que esse ou aquele viajor do mundo tem necessidade de proteger a viatura que lhe diga respeito, de maneira a não suscitar desastres que ameacem os outros ou a si mesmo. A serenidade habitará conosco na terra quando aí compreendermos que toda a criatura irmã tem o seu próprio corpo com os sonhos, os compromissos, as realizações, as iniciativas a que se associe, o que nos afastará dos julgamentos precipitados e das condenações indébitas, para que estejamos em plena vivência da regra áurea, cuja prática é o coração da felicidade, a fim de que estejamos na felicidade do coração. É tão interessante que em alguns aspectos que Emmanuel nos aponta, ele fala sobretudo da nossa relação com o outro. O que isso então teria a ver com a nossa segurança íntima? Na verdade, Emmanuel quer nos dizer que nós possamos focar as nossas energias, a nossa disponibilidade íntima no planejamento e na execução das tarefas que nos dizem respeito. Que cada ser que nos acompanha aos passos, que convivem, que compartilham conosco a existência, cada um tem a sua própria programação. Cada um tem a sua própria bagagem evolutiva, tem as suas experiências que facultarão quedas ou avanços ou glórias e vitórias que só lhe dizem respeito. O que cabe a nós auxiliar aquele caído, aquele que necessita de uma palavra de consolo, de conforto, aí sim é diferente. Mas que possamos nos empenhar na construção e na edificação da nossa própria segurança íntima, que está sobretudo apoiada em bases da razão e da fé raciocinada, da fé lógica, que nada tem a ver com a exclusão dos sentimentos, porque elas caminham passo a passo, juntas, dando robustez, dando força ainda mais às nossas convicções.
ainda reforçando, reiterando isso que nós estamos conversando nessa noite sobre segurança íntima, nós vamos encontrar aqui no livro de Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e de Consciência, uma mensagem intitulada Comportamento e Consciência. E aqui nesse capítulo, Joana de Ângeles vai nos apontar sobretudo a respeito que à medida que nós vamos adquirindo consciência, nós vamos adquirindo mais autonomia e autoconfiança. Que os seres ainda inseguros, que não se apoiam nas suas próprias certezas, são aqueles que se deixam influenciar ou que acompanham os comportamentos alheios. E ela nos diz o seguinte: estudos cuidadosos a respeito do comportamento humano demonstraram que há 3 biotipos representativos de criaturas na sociedade. O primeiro pode ser denominado como codependentes, constituído por pessoas condicionadas àquelas que estabelecem as suas metas através de circunstâncias alheias à sua vontade, não adquirindo uma consciência pessoal de satisfação como esforço individual autorrealizador. As suas aspirações estão fundamentadas nas possibilidades de outrem, nos fatores ocasionais, e afirmam que somente serão felizes se amadas, se realizarem tal viagem ou tal negócio. A falta de confiança em si mesmas, proporcionando-lhes o desequilíbrio desagregador da saúde, e mais facilmente, em média, são acessíveis ao câncer, atingindo um obituário maior do que aquelas que se demoram nas outras áreas. Olha que forte isso que Joana de Ângeles nos traz, apoiando-se em estudos feitos a respeito da forma dessas personalidades que se constituem e se comportam diante dos outros, de si e da vida, e que às vezes lá adiante acabam pagando um preço alto disso. Porque são pessoas que nunca vão estar satisfeitas, porque elas não vão em busca das suas próprias demandas, mas aquelas que se apoiam sempre nas perspectivas do outro, nas possibilidades do outro. Então se tornam escravas dos afetos de alguém. E em nome disso, vão cada vez mais se distanciando da sua própria essência. O segundo tipo, segundo Joana de Ângeles, é constituído por indivíduos insatisfeitos. Os que têm raiva da vida, que estão contra, insaciáveis e irritadiços por natureza. São autodestrutivos, vivendo sobre a constrição permanente da irascibilidade. Afirmam que se sentem incompletos, que nada lhes sai bem. Portanto, agridem-se e agridem todos e tudo. Será que nós nos identificamos com alguma dessas duas espécies, desses 2 tipos, biotipos, apresentados por Joana de Ângeles? Será que haveríamos de ter características comuns em ambos os tipos? É algo que nós devemos refletir sobre a forma como nós nos posicionamos diante das pessoas e diante da vida. Eis um questionamento que deveria ser constante, porque um dos principais objetivos nossos não é salvaguardar o mundo, mas é salvar a nós mesmos. É penetrarmos, explorarmos esse imenso planeta que somos nós, esse planeta pouco explorado e desconhecido de nós mesmos. E aí Joana completa: facilmente se tornam presas de distúrbios nervosos que mais os desgastam e infelicitam, atirando-se aos porões da exaltação, da depressão, do autocídio, direto ou não. Porque inconformados e insatisfeitos com a vida, haverão sempre de achar um motivo para justificar que nunca serão fadados à felicidade. Se dão a própria destinação trágica de que nunca encontrarão um colo generoso,
ou um ambiente de paz. E ela segue. Entre eles surgem os déspotas, os guerreiros, os criminosos. O terceiro biotipo apresentado por Joana é formado por criaturas ajustadas, autorrealizadas, tranquilas, confiantes. Certamente o seu é um número reduzido, diferindo grandemente dos membros que se encontram nas faixas comportamentais anteriores. Essas pessoas ajustadas são candidatas ao triunfo nas atividades às quais se dedicam, tornando-se agradáveis, sociáveis e estimuladoras. Os seus empenhos são positivos, visando sempre ao bem-estar geral e ao progresso de todos. As suas lideranças são enriquecedoras, são criativas e dignas. Desse grupo saem os fomentadores do desenvolvimento da sociedade, os exemplos de sacrifício, os gênios criadores, os buscadores da verdade. Quem diria, quem poderia, situar nesse terceiro biotipo descrito por Joana de Ângeles, tão desejado por todos nós? Seria um tipo de criatura ajustada, adequada, que se adapta aos desafios, que não fica maldizendo aquilo que não deu certo, que aprende as oportunidades e as experiências que não deram certo como degraus para a sua própria ascensão. E aí Joana de Ângeles segue que as investigações aprofundaram as suas sondas nas causas próximas desses comportamentos e encontraram na raiz dele o grupo familiar como responsável. Eis um dado muito importante. Porque Joana de Ângeles está dizendo aqui que nas bases desses comportamentos os pesquisadores perceberam que havia as questões da construção familiar, do grupamento familiar. E aí ela diz, com ligeiras variações daqueles que superam os fatores negativos e se ajustam, bem como os outros que, apesar da sustentação dignificadora, derraparam para áreas de inquietação, o lar responde pela felicidade ou desdita futura da prole, gerando criaturas de bem, assim como servos da perturbação. Quem não recebe amor, não sabe dar amor e não possui para repartir. Na infância do corpo, o espírito encarnado plasma na consciência a escala de valores que lhe orientará a existência. Conforme seja tratado, criará estímulo naquela direção, retribuindo-o na mesma ordem. Olha que importante. Isso tem a ver com a construção da nossa segurança íntima, isso que nós estamos tentando discutir. Porque o Cristo, quando veio à Terra, em todos os momentos em que ele se deparava com as almas em sofrimento, ele lhes apontava todas as potencialidades que aquela criatura aquilo que a criatura pertencia, as potencialidades que lhe pertenciam e que dormitavam no seu ser. E ele sempre acreditou nas nossas potencialidades. E aí Joana complementa, a autoestima aí se desenvolve quando orientado ao descobrimento apreciável da vida, das próprias possibilidades, dos valores latentes que ele cumpre desenvolver. Os desafios tornam-se-lhes convites ao esforço, à luta pelo progresso, à conquista das metas. O insucesso não o aturde nem o desestimula, pois que conscientiza de como não fazer o que deseja. O carinho na infância, o amor e a ternura, ao lado do respeito à criança, são fundamentais para uma vida saudável, planificadora. Todos têm necessidade de segurança na jornada carnal de instabilidades e transitoriedades. E os pais, os educadores, os adultos em geral, são os modelos para a criança, que os amará, copiando-os, ou os detestará, incorporando-os inconscientemente. É verdade que cada espírito reencarna no lar de que tem necessidade para evoluir. O que não
credencia os genitores ao uso e abuso das arbitrariedades que pratiquem, das quais terão, por sua vez, de dar conta à própria e à consciência cósmica. Aqui ela está dizendo da importância das questões basilares do desenvolvimento e da educação infantil. Jamais o que é dito, o que é feito à beira de um berço é esquecido. Então, todas as bases emocionais e afetivas construídas nessa primeira infância, elas são fundamentais para a construção de um adulto autoconfiante, que tenha uma autoestima boa, que tenha um autoamor desenvolvido por si. Porque antes da gente identificar as próprias potencialidades, é através do olhar do outro em que nós nos apoiamos para começar a enxergar aquilo que temos dentro de nós a desenvolver. Então é bastante importante isso, esse cuidado com essa infância. E ainda que nós saibamos que estamos cercados daqueles com os quais nós precisamos estar, isso não nos tira a obrigação e o dever de fazermos o melhor possível para aqueles que dependem de nós. Estejamos na condição de irmãos mais velhos, tios, tias, pais, de avós. Essa coisa de que avô e avó deseduca, eu não concordo muito. Porque eu acho que todos os que se avizinham da experiência de conviver com uma criança, com alguém no processo de infância, todos nós somos cooperadores no seu processo educativo. E ainda considerando que somos seres a caminho da luz, seres que viemos do passado, estamos aqui e que não cessaremos com a morte, mais uma vez pesa o compromisso de sermos esses cooperadores na educação dessas almas. E aí Joana de Ângeles nos diz que esses estímulos ao amor ajudam a lapidar essas arestas que lhe remanescem do passado. Então essas mazelas, esses vícios, esses defeitos, entre aspas, que trazemos de experiências transatas e que precisam ser moldados, burilados, transformados e que desde a tenra infância já começa a transparecer, a dar os seus primeiros sinais de manifestação, é sim importante que sejamos observados, olhados e que cuidemos então desses aspectos, incentivando os elementos do amor, da solidariedade, da abnegação e da caridade nesses seres. Com raras exceções de Joana, os grandes vultos da humanidade que possuíram uma superior consciência de comportamento e apoiava nas reminiscências do lar, no carinho dos pais, dos avós, dos mestres, que se lhe constituíram um exemplo digno de ser imitado. As suas reminiscências foram ricas de beleza e bondade, de amor, com que se equipararam para os grandes lances da existência. E aqueles que foram vítimas do Holocausto possuíam pacificada a consciência por sacrificarem-se em favor da posteridade. Respondendo a Allan Kardec à indagação de número 918 de O Livro dos Espíritos, asseveram os condutores da Terra. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O comportamento é, pois, resultado do nível individual de consciência de cada ser. O nível individual de consciência de cada ser. É assim que Joana conclui seu capítulo. O nível de consciência individual. Isso que vai nos facultar essa serenidade, essa segurança íntima para enfrentarmos os desafios. Sabemos que muitas almas trazem no íntimo as marcas, às vezes, de uma educação opressiva, tirana, que lhe roubou várias potencialidades porque não eram voltadas para a afabilidade, para a crença de que era alguém que podia vencer os desafios da vida. Quantos erros alguns pais, por ignorância,
houveram de cometer, mas nesse sentido devemos nos apoiar na certeza e na convicção de que somos filhos de Deus. Somos seres perfectíveis, passíveis de nos tornarmos melhores do que somos, que busquemos as bases seguras que haverão de nos sustentar diante das incertezas. Buscando as fontes certas, haveremos de caminhar firmes, sem nos deixar abalar. Assim, com essa mensagem trazida pelos benfeitores do alto, Joana de Ângeles e Emmanuel, companheiro de Chico, nós encerramos o nosso programa, mas antes fazendo o nosso convite semanal, para que vocês possam conhecer a programação do site da Rádio Brasil Espírita. Também vão lá no canal do YouTube e conheçam os diferentes programas, compartilhem com outras pessoas. A grade da Rádio Brasil Espírita é diversa e tem vários conteúdos, sobretudo para aquelas pessoas que estão tão sedentas de conteúdos edificantes que lhe preencham verdadeiramente o seu interior de paz e de serenidade. Em um mundo tão desafiador, tão ansioso, tão depressivo, onde as pessoas estão se deixando levar pelas incertezas e pelas desesperanças da vida. Que possamos ser esses multiplicadores. Então vão lá, conheçam os diferentes programas, podem também entrar em contato com os programas anteriores, inclusive os programas aqui do Caminhos de Autoiluminação, e podem compartilhar com outras pessoas. Também ajudem nesse projeto que há 11 anos vem iluminando consciências. Aqui no canto do vídeo vocês vão encontrar um símbolozinho do QR Code e através dele vão poder contribuir do jeito que quiserem, da forma que puderem, para que esse projeto continue rompendo fronteiras e levando essa mensagem de luz nos diferentes cantos, não só aqui do estado, de Alagoas, do Brasil, mas de todo o planeta. Que Jesus abençoe cada um de vocês e que possam ter uma semana de muita luz e que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem, às segundas-feiras, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Um beijo no coração de todos, muita paz e gratidão.